Olá, falta pouco para a chegada de 2025. Seguimos juntos nesse dia de virada. Confira a partir de agora as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara. Meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Hoje quem faz a interpretação para Libras aqui no estúdio é a Sara Raquel, que é integrante do Labitave. Ela se descreve como uma mulher de estatura mediana, pele parda, cabelos lisos, longos, com mechas e olhos castanhos. A gente está em pé aqui no cenário do Conexões e atrás ele tem os tons de azul claro, cinza e vermelho. Entre a gente tem a logo e o nome do nosso programa. Então vamos lá começar com o nosso giro de notícias? E atenção na estrada, muitos motoristas não estão respeitando as leis de trânsito e eles têm sido multados. Só nas rodovias federais do país, a quantidade de autuações da Polícia Rodoviária Federal cresceu em 71%, em comparação aos números do ano passado. E as equipes da PRF estão utilizando drones para reforçar a fiscalização e garantir a segurança de todos. O sistema permite verificar o uso do cinto de segurança e de celular à distância. Agora sobre saúde, quase 19% das pessoas que tiveram Covid-19 ainda convivem com sintomas. Entre os mais citados estão ansiedade, cansaço e perda de memória. De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas pós-Covid têm afetado mulheres e também a população indígena do país. O estudo ouviu mais de 33 mil pessoas em cerca de 130 cidades. Em busca da dimensão real dos impactos da Covid-19 no Brasil, a pesquisa mostrou que 90% dos entrevistados foram vacinados, mas destes, apenas 84% completaram o esquema vacinal com todas as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde. E agora um alerta. Carnes processadas aumentam os riscos de desenvolver pressão alta. É o que dizem cientistas que acompanharam por 16 anos um grupo de mais de 15 mil pessoas que vivem em 6 estados brasileiros. A pesquisa, liderada pela Universidade Federal de Ouro Preto, identificou que mesmo o consumo moderado de presunto, linguiça e mortadela, por exemplo, representa um alto risco de hipertensão. Tudo isso por causa da alta concentração de sódio nesse tipo de alimento, o famoso sal. Agora vamos continuar falando sobre alimentação. Você aí fez sua lista de desejos para o ano novo? É muito comum saber de alguém que deseja trocar de dieta, seja para emagrecer ou se alimentar melhor ou ainda até para ficar mais forte, ganhando músculos. Nesse cenário surge a ideia de jejum. E para entender melhor esse assunto, vamos conversar com a nutricionista Silvia Loyola. Seja muito bem-vinda, doutora Silvia. A gente vai conversar aí sobre alimentação, aproveitando esse último dia do ano. Mas antes, pensando em nosso público cego de baixa visão, vou pedir para você se descrever de forma muito objetiva e simples para o nosso público cego e de baixa visão poder te imaginar enquanto a gente dialoga. Por exemplo, a cor dos seus olhos, cabelos e também da sua pele. Boa tarde. Boa tarde, sou Silvia, pele parda, cabelo castanho escuro, nos ombros, os óculos. Perfeito. Faltam cores? Não, nada, é isso mesmo. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar falando sobre o jejum em si. Ele é ruim ou ele é uma estratégia? É possível simplificar a conversa nesse nível ou depende de caso a caso? Depende de caso a caso.
em si, quando ele é usado como uma estratégia a curto prazo, ele pode ser bem visto. Tem uma certa explicação, ajuda alguns determinados tipos de pessoas, e às vezes ele é orientado, trabalhado junto com, por exemplo, a gente está em final de ano, né? Muitas pessoas envolvem o jejum com promessas religiosas. Então, quando você coloca um compromisso religioso, em várias religiões colocam, né, para ter mais contato com Deus. Então, existe aí algo que motivou a pessoa, mas existe um curto prazo, um mês, aí às vezes restringe só alguns determinados tipos de alimentos também por um mês, mas a restrição a longo prazo, a restrição não, né? O jejum a longo prazo, aí ele já não é saudável. A gente tem uma modificação a nível hormonal, dos hormônios de fome, de saciedade, e aumenta o risco das pessoas quererem comer o jejum intermitente. Você come fica sem comer por um período e come numa janela ali de pós-comer. Nesse período, se a pessoa come muita comida, então a estratégia já deu errado. Olha só, né? Foi por terra, né? Essa ideia de que realmente ficar, por exemplo, 12 horas sem nenhum tipo de alimentação, algumas pessoas não se alimentam nem com água, nem se hidratam durante esse período, mas logo depois vem toda aquela vontade de comer tudo aquilo que foi uma restrição. Então isso seria muito prejudicial. O que a senhora observa em consultório de pessoas que se inspiram em outras que publicam na internet que isso dá certo, enfim, existe uma ideia de que as pessoas que falam muito sobre jejum intermitente na internet, mesmo não sendo especialistas e profissionais, têm influenciado muitas pessoas, muitas outras pessoas que querem adotar o jejum intermitente? E que tipo de diálogo que a senhora tem em consultório? Tem que quebrar algum mito? Quais são eles? Uhum. Aqui, falando na minha prática clínica mesmo, eu oriento meus pacientes a dar um follow terapêutico, que é deixar de seguir essas pessoas que pregam coisas muito restritivas. Até porque aquela pessoa pode fazer isso por um compromisso religioso, igual eu já falei, né? Mas na prática de consultório, a gente faz individualizado. Nunca é olhando o que o outro faz, o que o outro dá conta, porque tem pessoas que o jejum ele vai dar certo. A gente tem jejum de 6 horas, tem de 8, tem o de 12, tem gente que fica um dia inteiro sem comer. Então, é muita coisa para ser analisada. Às vezes a pessoa está falando que fez um de 24 horas, mas ele vai fazer aquele de 24 horas um mês inteiro. E já vê, às vezes, o objetivo dele foi atendido. Então, tem que olhar para o objetivo da pessoa e ver se dá para você, se não, porque quando não é para a gente, fazer o que o outro está fazendo pode dar tudo errado. Às vezes, o de 6 horas faria sentido. Um de 12 já não faz mais. Agora falando sobre as estratégias, quando o jejum pode ser aplicado em algum caso que a senhora recebe na clínica. Quais são as principais estratégias? Quais são os principais objetivos? Antes da gente iniciar. Como eu trabalho com comportamento alimentar, geralmente tem muito tempo que eu não coloco jejum alimentar na minha prática clínica, mas para algumas pessoas que querem o emagrecimento, o jejum alimentar ele oferece aquela sensação de controle. Eu estou no controle do quanto eu posso comer e agora eu não como.
Então, para algumas pessoas, essa parte motivacional de estar no controle e se manter na janela em que você pode comer, manter equilibrado, parece mais garantido o emagrecimento. Então, um jejum de 6 a 8 horas, ele pode ser benéfico, mas depende, isso é bem analisado cada indivíduo, porque o controle alimentar, se ele vai ter o controle alimentar durante a janela onde o jejum acaba, precisa ser avaliado se a pessoa vai dar conta ou não, é sustentável ou não. Se for, se a gente entende como profissional que o paciente tem esse nível de consciência, então o emagrecimento ele ocorre de uma maneira mais fácil até, porque na hora que você for comer, você se sente ainda no controle, se sente com liberdade de comer mais. E se não gerar nenhum exagero, por 14 dias, é uma estratégia que dá para aplicar. Bacana, muito obrigada. Essa nutricionista, Silvia Loyola, que veio explicar para a gente tudo sobre jejum intermitente. Com certeza gerou muitas dúvidas em quem está acompanhando a gente, então é só mandar mensagem pelas nossas redes sociais, @tvufg, que a gente pode voltar com a Silvia para tirar ainda mais dúvidas, certo? Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Agora, mudando de assunto, estamos no último dia de 2024 e muitos pais já estão preocupados com os gastos escolares. E um deles vai ser com o valor das mensalidades em escolas particulares. Todo o país deve sentir um aumento de 10%. Saiba mais com a repórter Amanda Dutra. A estimativa é que o reajuste das mensalidades escolares chegue a quase 10%. Isso segundo uma pesquisa do grupo Habit, com 680 escolas particulares de todas as regiões do país. Eu sou Amanda Dutra, uma jovem mulher de pele clara, com cabelos crespos, curtos e escuros, e os meus olhos também são escuros. Bem, a estimativa desse aumento pode ser de 8% a 10% em 2025, representando o dobro da inflação projetada para 2024, que era de aproximadamente 4%, segundo o último relatório do Banco Central. O estudo aponta que os maiores reajustes se concentram no sudeste do país, com 10% de aumento. A região centro-oeste vem logo em seguida, com 9% deste aumento. De acordo com a pesquisa, os reajustes nas mensalidades costumam seguir 3 aspectos de avaliação. O primeiro é a inflação que acumula no período, depois os reajustes nos salários dos professores e os investimentos realizados pela escola. Segundo o Procon, é importante que os pais e os responsáveis questionem as escolas a respeito dessas mudanças, pois, conforme a lei que ampara os consumidores em âmbito escolar, as instituições de ensino devem esclarecer aos pais essas questões e divulgar os ajustes em veículos de fácil acesso ao público. É isso, volto com vocês. Obrigada pelas informações, Amanda. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Fique por aí. Estamos de volta. Discursos de ódio às mulheres chamaram a atenção do governo federal e de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles perceberam que mulheres de mais de 30 anos, feministas e mães solteiras são os principais alvos de misoginia na internet. Esse termo, misoginia, se refere a uma ideologia baseada no desprezo, controle, humilhação e violência psicológica ou física contra as mulheres. O estudo identificou mais de 130 canais no YouTube focados nesse tipo de conteúdo. Eles publicaram mais de 105 mil vídeos no prazo de 6 anos e mais de 80% desses canais ganham dinheiro com esse tipo de postagem.
Em nota, o YouTube afirmou que no prazo de 8 meses, entre janeiro e setembro de 2024, removeu mais de 500 mil vídeos relacionados a discurso de ódio. E ainda sobre esse assunto, temos uma informação complementar. Empresas de tecnologia estão sendo obrigadas a assumir a responsabilidade pelos conteúdos publicados nas redes sociais que elas gerenciam. Há pouco tempo, uma lei do Reino Unido deu um prazo para essas empresas. Elas têm até março de 2025 para criar meios de fiscalização mais eficazes. Quem vai nos contar a repercussão disso no mundo todo é a Ana Júlia Martins, ela que é estudante de jornalismo da UFG e chega ao vivo aqui no programa Conexões com mais informações. Boa tarde, Ana, o que você conta pra gente? Boa tarde, Jana. Boa tarde, Sara, para quem nos acompanha aí de casa. Olha só, como você disse, no cenário internacional, as empresas devem adotar práticas contra as atividades ilegais nas redes sociais. Já que no Brasil, as plataformas elas só devem remover o conteúdo por meio de uma ordem judicial. E mesmo assim, é preciso avaliar cada caso para definir se aquele conteúdo ele vai ser excluído ou não. A expectativa é que o cenário mude para acompanhar essas novas leis da Europa. Mas antes de explicar mais sobre o assunto, pensando no nosso público cego e de baixa visão, eu vou me apresentar. Meu nome é Ana Júlia Martins, eu sou uma mulher jovem parda, de cabelos longos, lisos, castanhos escuros e olhos castanhos escuros também. Voltando, especialistas afirmam que o Brasil precisa sim acompanhar essas mudanças. O Supremo Tribunal Federal já está julgando a responsabilidade das plataformas pelos conteúdos ilegais que forem publicados pelos usuários e a possibilidade de remoção do conteúdo. Os ministros até defendem que as plataformas digitais elas devem agir a partir do momento que forem notificadas pelos usuários, sem a necessidade de uma ação judicial. De acordo com especialistas, enquanto as empresas de tecnologia não prestarem esses serviços para proteger os indivíduos e diminuir os crimes que acontecem pela internet, os conteúdos ilegais vão continuar circulando e prejudicando os negócios, o dia a dia, as crianças e até as pessoas idosas. Portanto, é preciso que o país avance, pelo menos na cobrança de responsabilização dessas empresas de tecnologia. Volto com vocês. Muito obrigada, Ana. A gente vai acompanhar de perto esse assunto quando é internet, redes sociais, porque é um assunto que afeta a todos nós. E quero desejar um feliz ano novo para você e um agradecimento em nome da TV UFG por esse ano de muito trabalho que a gente teve aqui juntas, viu? Ana, muita saúde e sucesso para você. Muito obrigada, Jana, para você também. Mudando de assunto, a cada 10 mortes no Brasil, pelo menos uma pode ser atribuída ao consumo de ultraprocessados. De acordo com um levantamento divulgado pela Fiocruz, por ano são identificadas 57 mil mortes de pessoas que se alimentavam com refrigerante, macarrão instantâneo e bolacha recheada. Esse número equivale a cerca de 10% de todas as mortes registradas no Brasil só em 2019. E agora vamos falar sobre um assunto um pouco mais leve. A adoção responsável de animais é um tema de extrema relevância nos dias de hoje. Com o aumento constante de abandono e maus tratos, é fundamental conscientizar a sociedade sobre a importância da responsabilidade. Pensando nisso, estudantes de jornalismo da UFG prepararam uma reportagem sobre a adoção de animais aqui em Goiânia. Esse material recebeu orientação da professora da UFG, Gabriela Marques. Confira. O abandono de animais é uma realidade preocupante. Segundo um estudo do Índice de Abandono, no Brasil, estima-se que há cerca de 30 milhões de cães e gatos vivendo nas ruas, enfrentando fome, doenças e maus tratos. Segundo dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o abandono está ligado a fatores como a falta de castração, dificuldade econômica das famílias e, em muitos casos, impulsividade na hora de adquirir um animal de estimação. Antigamente, a rua era tomada de vira-latas, né? Hoje chamam de SRD e tal, para não ser discriminatório, mas é o nosso vira-latinha. Gente, a rua está lotada de husky siberiano, de pitbull, de shih tzu. Nós temos 5 shih tzus aqui com um olho só. Por quê?
As pessoas compraram o Shih Tzu, eu acredito que R$1.000, R$2.000. Às vezes a pessoa paga em 5 parcelas um Shih Tzu, aí a pessoa não consegue recurso financeiro para levar o cachorro todo mês ao pet shop. Aí inflama o olho, enche de bicho. Quando está cheio de bicho, o que a pessoa faz? Pega o cachorrinho e joga na rua. Então, há muita discriminação. E nós estamos vendo muitos animais de raça definida também nas ruas. Animais abandonados sofrem diariamente com doenças que podem ou não afetar também a saúde dos seres humanos. Para os animais é catastrófico, né? Animais de rua, sem comida, sem água, isso reflete direto na saúde deles. E fora todos os riscos que esses animais correm diante de ser atropelado, envenenado, ser agredidos, tanto por outros animais quanto por seres humanos, que infelizmente, né? Agora, dos animais para o ser humano, que é, né, as zoonoses, temos também as doenças, leptospirose, raiva, né, agressão, né, o animal tentando defender aquele território pode agredir o ser humano com mordidas. Então, assim, todo um contexto que é bem relevante na questão da saúde pública mesmo da nossa capital. Para mitigar este problema, é importante entender sobre o processo de adoção legal e como ele pode salvar vidas. Tanto nós quanto os outros abrigos têm um processo de adoção que envolve envio de documentos, envio de informações, dependendo do tamanho do animal, do tipo animal. Nós estamos falando de bons tratos, de carinho, de cuidados, né? Especialmente cuidado veterinário, que é muito caro. Cada animal tem sua história e espera por uma nova chance de ser adotado por uma família. Adotar não é apenas mudar a vida dos bichinhos, mas também de quem adota. Ingrid e Guilherme são 2 apaixonados por pets e adotaram o Barão, um pitbull, para fazer parte de sua família. Bom, o Barão a gente adotou ele em 2018. Ele era um cachorro que ficava assim durante o dia sempre muito preso, era um cachorro que era mal cuidado e quando soltava ele era um cachorro reativo. Ele então, com consequência disso, os proprietários dele, os antigos donos, não queriam mais e iria desfazer do cachorro, que foi quando a gente adotou ele. Por ser um cachorro de uma raça mais, como se dizem, perigosa, né? Por ser uma raça de pitbull, todo mundo já tem um preconceito maior, seja comprado ou de qualquer outra forma, e uma adoção ainda mais o preconceito, né? Porque as pessoas querem mais um cachorro pequenininho, um cachorro, exemplo, um Shih Tzu, alguma outra raça que seja mais meigo, mais carinhoso. Só que, na verdade, não. O nosso cachorro hoje, que é um pitbull, ele nunca foi reativo com a gente desde a adoção dele. Ele sempre foi muito carinhoso e não tem essa questão. Mas hoje, e sempre existiu, né, esse preconceito com esse tipo de raça. E também com as adoções. E aqui nós mudamos para cá, nós construímos um barracão. E não tinha uma casinha, não tinha nada preso aqui na área pra cá e nós construímos uma casinha. Tem uma outra cachorra também. E eles ficam na casinha, tem um espaço desse, todo dia nós tenta sair com eles também, dar uma volta, pra gastar energia. Adotar é um ato de amor e responsabilidade. Enquanto o abandono de animais continuar sendo um problema, iniciativas como a adoção são essenciais para transformar essa realidade em Goiânia. Se você deseja adotar ou ajudar na causa, procure uma ONG ou um abrigo de animais da sua região. Parabéns aos tutores do Barão por esse exemplo e que essa história inspire muitas outras famílias aqui em Goiás. Adotar é um ato de amor, mas também de muita responsabilidade. Agora vamos seguir aqui com as notícias. Mais de 4 milhões de brasileiros ainda não têm banheiro em casa. O levantamento feito pelo Instituto Trata Brasil mostra que a falta de estrutura ainda é mais grave na região nordeste do país. Esse problema tem afetado a saúde da população. É que no prazo de um ano foram registrados cerca de 190 mil internações consequentes desse cenário. E agora sobre lixo, 70% dos brasileiros não separam o lixo seco do orgânico.
A informação é da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública. A conclusão é que o país recicla apenas 3% de todos os resíduos. Isso significa que a falta de separação de lixo faz com que o Brasil perca 14 bilhões de reais por ano, já que além de fazer a diferença para o meio ambiente e a sociedade, a reciclagem também gera emprego e renda. E se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui ao Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. Está aparecendo aqui na tela. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais, é muito fácil, muito simples. É só pesquisar por @TVUFG. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Nós da TV UFG agradecemos sua audiência nesse último ano. Desejamos boas festas e mais um ano de muita saúde, sucesso e momentos felizes com aqueles que você ama. Nós ficamos por aqui, mas voltamos no ano que vem. Feliz 2025! Até a próxima!